os irmãos da igreja que ficava numa cidade chamada Corinto. Eu vou ler o capítulo 13, mas para a gente entender melhor, eu vou ler o finalzinho do versículo 31 do capítulo 12. O autor deu um título errado ao capítulo. Ele colocou: o amor é o dom supremo. Nós sabemos que o amor não é dom, o amor é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo que derrama nos nossos corações. E ele diz aqui: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que refina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não age ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será infilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também estou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Amado Deus e Pai, estamos agora diante da tua palavra, essa palavra, Deus, santa, viva, eficaz, esta palavra que tem transformado vidas. Pedimos que ela atue nos nossos corações nesta vez, para que ela fale primeiramente ao meu coração e depois ao coração do teu povo. E cada um de nós saímos daqui exortados pelos ensinos da tua palavra e mais dispostos a amarmos uns aos outros, como o Senhor mesmo nos ordenou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja de Deus estava em Corinto. Era uma igreja muito complicada, apesar de ser uma igreja de Deus, era uma igreja tremendamente complicada. Era uma igreja a quem Paulo destinou a primeira carta aos irmãos de Corinto, exatamente para exortá-los a como viver a vida cristã. A segunda carta é uma carta mais doutrinária. A terceira carta, que dizem que Paulo escreveu à igreja de Corinto, e Paulo diz isso, ou diz que ele escreveu uma terceira carta. Essa terceira carta se perdeu, provavelmente no naufrágio, quando ele estava sendo levado para Roma. Essa carta deve ter se perdido. Mas essas duas cartas, a primeira carta é uma carta de exortação. Depois de ter falado sobre os dons
das divisões na igreja de Corinto, sobretudo do orgulho daqueles irmãos. Eles se sentiam tremendamente envaidecidos, porque eles se achavam crentes melhor do que os outros, porque se julgaram especiais por falarem dons especiais. Existem alguns irmãos que dizem que é necessário ter o dom de língua. É uma segunda bênção. Alguns dizem que é uma segunda bênção. Você se converte, você se torna crente. Agora, depois que você se converte, se você falar em língua, aí você é um crente especial. Imagine o orgulho que passa pelo coração desta pessoa. Bom, eu falo em língua, eu sou melhor crente que o Marco, que não fala em língua. Era esse o conceito, e esse continua sendo o conceito de algumas pessoas. E criou-se uma dificuldade muito grande na igreja de Corinto. E Paulo rapidamente citou o problema. Como nós também podemos detectar o problema. Quando surge o problema na igreja, se nós deixássemos de atacar o problema, mas falássemos do amor, provavelmente o problema fosse resolvido. Porque todos os problemas que surgem, desde a igreja até nos nossos lares e na sociedade humana, o ingrediente que está faltando é o amor. E Paulo mostra aqui que é o amor. E Paulo diz: ainda que eu fale. Eu gostava mais de uma tradução antiga que não usava essa expressão, ainda que eu fale. Eu usava a expressão, ainda que eu falasse, como uma eventual possibilidade, mas não como uma certeza. Quando eu digo ainda que eu fale, parece que é possível que uma só pessoa fale língua dos homens e língua dos anjos. Mas, de qualquer maneira, fale ou não língua dos homens ou língua dos anjos, ainda que alguém tivesse esse dom espetacular de falar todas as línguas, conhecesse todos os mistérios, conhecesse todas as ciências, se não tivesse amor, diz Paulo, seria como o sino que retina, e seria como o bronze soa, também com o mesmo sentido, batendo, parece aquele som. Em outras palavras, poderíamos dizer, seria lata vazia. Lata vazia faz muito barulho, seria lata vazia. Então, Paulo está dizendo, em outras palavras, que é mera religiosidade. E existem muitos crentes assim. São meros religiosos. Isso tanto faz na questão da língua, como também numa questão, por exemplo, na ortodoxia doutrinária, quando a pessoa se orgulha demais. Eu sou presbiteriano em 4 postados, eu creio na soberania de Deus, eu aceito a predestinação como ela é, eu aceito a volta de Cristo, eu aceito as 3 pessoas da Trindade, eu aceito a doutrina do céu, mas aceito a doutrina do inferno, eu aceito a imortalidade da alma, eu aceito isso, eu aceito aquilo. É um crente doutrinariamente perfeito, mas pode ser mero fanatismo religioso. E nós conhecemos. Aliás, se a gente for ali um pouquinho para frente, até o Oriente Médio, nós vamos encontrar os muçulmanos radicais hoje matando gente em nome da fé, mas nós vamos encontrar judeus, o povo de Deus, também matando gente em nome da religião. A intolerância religiosa que graça em todos os cantos do universo, inclusive no Brasil, em alguns momentos, é claro que é menos, é fruto desta religiosidade, desta lata vazia, desse sino que ressoa e desse bronze que soa e desse sino que retina. É mera religiosidade. A verdadeira religião cristiana é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas, é cuidar dos encarcerados, é cuidar dos pobres. Esta é a verdadeira religião. Sabe por quê? Aí está presente o ingrediente do amor. Se não tiver amor, irmãos, nós estamos perdendo todo o tempo que está aqui. Pode ter certeza que nós vamos para o inferno
placa de igreja, com carteirinha de ministro, vamos para o inferno com a nossa religiosidade. Se não tiver amor, Paulo está dizendo claramente aqui. Por que Paulo diz isso? E Paulo vai mostrar quais são as virtudes do amor. Ele vai dizer que ainda que a gente dê todos os bens aos pobres, Francisco de Assis, né? Não tenho nada contra Francisco de Assis. Aliás, o Papa é Francisco hoje por causa de Francisco de Assis. Mas, se ele fez isso, eu não estou julgando a vida dele, mas se ele doou, a história é que Francisco de Assis era muito rico, e ele era solteiro, e ele fez o voto de pobreza, e ele deu tudo o que ele tinha aos pobres, reservou um pouquinho para a mãe, que já estava envelhecida, para que a mãe terminasse os seus dias, e foi viver uma vida de absoluta pobreza. Mas ainda que ele tivesse feito isso, se não tivesse amor, não vale absolutamente nada. Agora a pergunta é possível se dar todos os bens aos pobres sem ter amor? Paulo está dizendo que é. Paulo está dizendo que é. Continua sendo mera religiosidade. Mas ele não para aí, ele diz ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todo o mistério, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se ele não tiver amor, nada serei. Ele vai dizer, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado, era um mero herói, era um mero ato de heroísmo, dar o corpo para ser queimado. Sem amor não tem valor nenhum. Vamos ver quais são então as virtudes do amor? Primeira coisa que Paulo fala é que o amor é paciente. Vamos fazer um teste conosco mesmo? Com toda a sinceridade do mundo. Nós somos pacientes. Temos sido pacientes em relação ao outro, em relação à esposa, em relação aos filhos, em relação aos irmãos da igreja. Basta alguém esbarrar em nós já perdemos a paciência. Perdemos. Sabe por quê? Faltou amor. Nós precisamos entender que na Bíblia a palavra amor tem 3 significados. Tem 3 sentidos. Tem o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. O amor ágape é o amor de Deus. E Deus sabe que nós não somos iguais a Ele. Por mais que tentemos, eu não sou capaz de amar como Deus amou, em toda a franqueza do mundo. Eu não sou capaz de morrer na cruz por vocês. Eu não sou capaz de me entregar como Jesus se entregou na cruz. Este amor é o amor de Deus, o amor sem igual, o amor inigualável. Mas a Bíblia fala do amor eros, que é o amor mais de relação marido e mulher. É um amor erotismo, é um amor atração, é uma atração física. Mas a Bíblia fala também do amor filéu, que é o amor, que é a mesma palavra que depois surgiu a palavra filantropia, é o amor ao irmão. Esse é o amor que está falando aqui. O amor benigno é o amor que eu devo dedicar ao meu irmão. O amor paciente é o amor que eu devo dedicar ao meu irmão. Paciência é a capacidade de suportar a adversidade, suportar crítica, suportar pessoas diferentes que eu. Ele vai dizer também que o amor é benigno, que o amor não há de ciúmes. O marido que fica morrendo de ciúme da mulher, mas é o crente que tem ciúme, pode ver o irmão aparecer com um camaro branco na porta da igreja, que já fica oriçado. De quem será que ele roubou? Faz parte do esquema da Petrobras, né? Mas não é isso. Basta o sujeito vir com uma roupa mais bonita, fica tudo.
quer aparecer. Não acontece isso na igreja ou será que não acontece? Ciúme não combina com o crente. Não se ufana, não enche o peito, não é pavão. Tem crente que parece pavão, né? Vive estufado. Palavras aqui são meio duplas. Estufanar e se sobreviver. Quase a mesma coisa. Não se conduz convenientemente. O namorado que ama não faz uma proposta indecente para a namorada. O marido que ama não faz uma proposta indecente para a esposa. O irmão que ama não faz uma proposta indecente para o outro. O que é a proposta indecente? É aquilo que é indecoroso, que é vergonhoso. Não procura os seus interesses. Mas como nós procuramos os nossos interesses? Não. Quando tem interesse em jogo, alguém já disse que quer conhecer o verdadeiro crente, deixa no bolso dele. Aí o bicho pula, né? Não procura os seus próprios interesses. Leva em conta o interesse do outro, não o dele próprio. Não se exaspera. É o crente que está sempre armado. Não se ressente do mal. Senhor da glória. Eu nunca mais vou na igreja presbiteriana porque alguém olhou torto para mim. Eu nunca mais vou na SAP porque lá a irmã falou alguma coisa que não convém. Não se ressente do mal. Quando recebe o mal, o amor manda fazer o bem. Não é? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O crente também não pode ser neutro. Eu fiquei feliz que fizeram injustiça, mas também estou muito preocupado com a verdade. Alguém está sofrendo injustiça e você sabe, você tem que sair em defesa dele. Sabe que algum irmão está sofrendo algum tipo de injustiça, não se deve aceitar acusação contra o irmão. Se alguém falar mal de algum irmão seu, algum crente, isso tem que doer em você. Vai ter que provar. Vai ter que provar que isso é verdade. Porque ele é meu irmão, ele está sofrendo injustiça. Muito sofre. Aqui a palavra tudo aparece um montão de vezes, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como ficaria fácil a convivência na igreja se a gente fosse assim, né? Estou falando a gente, estou dizendo, estou me incluindo na história. Se nós fôssemos assim, como seria fácil? Você sofreu alguma coisa na igreja? Está lá. Eu volto a citar o presbítero João da Vila do Tatu. O crente é tapete. E é mesmo. É tapete mesmo, gente. É pisado. É pisado pelo mundo e às vezes é pisado pelos próprios irmãos. E ele tem que aguentar que é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a declaração mais bonita e pouco acreditada nesse mundo que vivemos: o amor jamais acaba. Em outras palavras, se houvesse este verdadeiro amor, não existiria fim de casamento. Todos os divórcios, ou melhor, uma grande parte dos divórcios não aconteceria, porque as separações, a justificativa é: o amor acabou. Mas não é o amor que acabou, o amor não acaba. Paulo está dizendo
Enfaticamente, o amor não acaba. O que acaba é a paixão. A paixão é igual um labaredo de gasolina. Você joga o fogo na gasolina, vai embora aquela chama. Daqui a pouco, isso é paixão. Ah, eu sou apaixonado pela minha esposa. Desconfie do cara. Isso pode acabar. O amor jamais acaba. E o amor entre crentes, entre irmãos, não pode acabar nunca. Domingo esteve aqui um pastor pregando, e ele pernoitou aqui, foi tudo na segunda-feira, ele foi embora para Minas Gerais. A cidade dele dá mais ou menos 300 quilômetros daqui de onde nós estamos. Só que levava 9 horas de viagem de ônibus, e ele ia embora de ônibus. O seu Nicolas, quietinho, pegou o carro e levou de volta para casa dele. Não levou ali em Sorocaba pegar o ônibus, nem ali em Campinas pegar o ônibus. Levou lá, na cidadezinha dele, o homem na casa. Nicolas levou 3 horas de dia, 3 horas de volta, aquele sol escaldante. E pensa, se não for amor. A gente não faz isso para quem a gente não ama. São atitudes como essa, irmãos, que glorificam a Deus pela nossa vida. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. A profecia vai ficar por aqui, não é? As línguas vão ficar por aqui. A ciência, o conhecimento vai ficar por aqui. Porque quando Cristo vier, vai permanecer o amor, a fé e a esperança. Ainda a fé e a esperança são válidas para essa vida. Lá no céu nós não vamos precisar de fé. Fé é para aquilo que a gente não vê, não é? Nós cremos na segunda vinda de Cristo, nós cremos no céu. Eu tenho fé e eu tenho esperança que vou para o céu. É para essa vida. Agora, depois que eu entrar no céu, que eu puser os meus 2 pés no céu, a única coisa que vai continuar é o amor, sabia? Se uma pessoa, se você se desentender, Marco, aqui nesse mundo, acerta aqui. E principalmente se você desentender que algum crente acerte logo, vai aqui, rapaz. Porque lá no céu não entra desentendimento. Um de vocês dois vão ficar para cá, vão ficar. Não dá para ir os dois para o mesmo lugar. No céu o amor vai permanecer. Aliás, lá vai ser a expressão mais pura do verdadeiro amor. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, o nosso amor por Deus, mas o nosso amor pelos irmãos. Lembre, gente, lembre da palavra de Rick Barry. A vida é um teste de confiança. Deus deu a nós a oportunidade de viver aqui como igreja, para nós nos amarmos aqui e nos prepararmos para a eternidade. A gente começa a desfrutar o céu aqui. Esse aqui é o ambiente do céu. E nós precisamos aprender a amar o irmão aqui, porque nós vamos ter que amá-lo lá na eternidade. Se ele for para o céu, eu não vou, né? Tive um professor que era muito radical, e ele não gostava de um homem que tinha sido professor de seminário, e depois apostatou na fé, virou ateu, e virou uma celebridade na cidade de Campinas. E um dia nós brincamos com ele: reverendo, e se o fulano for para o céu, o que o senhor faz? Ele falou: pois eu vou para o inferno, para não conviver com ele no céu. É claro que ele falou brincando, mas eu vou dizer para vocês, tem gente que é capaz de pensar assim. O ódio é tão grande no coração. O ódio não é nada mais do que a ausência do amor. Não existe essa história de dizer eu não amo, mas também não odeio. Essa situação é pior até do que o próprio ódio. Sabe por quê? Porque aí é fingimento mesmo.
que quem não ama odeia. Então nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos, a amar a igreja, a amar as pessoas. Por pior que vai ser. Por pior. Porque Jesus nos amou quando a gente era muito mais. Nós éramos uma peste de pessoas. E Jesus nos amou com um amor tão grande que morreu na cruz por nós. Será que a gente não é capaz de viver juntos? Aqui, na unidade do Espírito Santo. Como é bom viver juntos. Se há um sonho que está dentro do meu coração, é que eu possa amar as pessoas que merecem. Infelizmente também tem hora que eu perco paciência, tem hora que eu não amo como eu devia amar. Mas nós precisamos lutar por amar com um amor verdadeiro, amor fraternal. Paulo diz que nós precisamos preferir em honra ao irmão. Sempre entender que o outro é mais importante do que nós, que a necessidade dele é mais preemente, é mais urgente do que a nossa. Hoje é dia da ceia. Hoje é um dia, para nós evangélicos, não é uma data importante. Com toda sinceridade, com todo o respeito aos outros que pensam diferente de nós, mas para nós evangélicos, não existe dia dos mortos, não existe dia dos vivos, não é? Aqueles que partiram e estão com Cristo, estão mais vivos do que nunca na presença de Deus. Mas é dia da gente pensar na possibilidade da morte de alguém da nossa família, de alguém dos nossos amigos. Todo funeral que eu faço, eu procuro falar disso. Vamos procurar viver bem enquanto estamos juntos aqui. Porque não adianta chorar no caixão do pai, no caixão da mãe, no caixão do amigo e ficar reclamando porque não fez o que deveria ter feito. Faça vida, ame vida. Você pode ter certeza que você pode até chorar de saudade, mas de remorso não vai chorar. O choro da saudade é leve, é gostoso. O choro de remorso é muito duro, né? Então vamos amar. Vamos amar porque o único sentido da religião é o amor. Pode ter certeza, qualquer outra coisa é mero adereço da religião. O amor é o centro, é o cerne da fé cristã. Ou nós amamos e somos cristãos, ou nós nos amamos e não nos amamos e somos religiosos, meramente religiosos. E de religioso, o inferno está lotado. Precisamos de pessoas que amam. A igreja precisa amar com todas as forças do seu coração. Vamos ficar em pé? E vamos cantar, não estava com o Espírito, mas vai estar agora.